Olá, boa noite, muito obrigado a todos que nos assistem. Me chamo Pedro e estou aqui novamente para dar início a um novo ciclo de conferências do curso Conhecimento de Si Mesmo. Estas conferências são gratuitas, quando acontecem presenciais, inclusive são gratuitas também. É um curso que está composto por 50 temas e que temos passado às terças-feiras e quintas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, mais ou menos. Hoje vamos passar o tema número 1, que se chama o conhecimento de si e objetivos. É uma conferência introdutória onde se explica o que é conhecimento de si mesmo e os objetivos que persegue. Então, esta escola, Conhecimento de Si Mesmo, está em muitos países. Nós não somos uma organização, somos um grupo de pessoas voluntárias que se dedicam a entregar estes ensinamentos de forma gratuita. Nas horas vagas se faz esse trabalho de forma filantrópica. E hoje vamos explicar então o que é algumas características, algumas práticas que se ensinam, que se aprendem neste curso. Então, conhecimento de si mesmo é uma expressão muito conhecida, se fala em conhecer a si mesmo, se fala em autoconhecimento e, na verdade, não se sabe, a maioria das pessoas não sabem o que significa conhecer a si mesmo. Então, conhecer a nós mesmos é nos tornar uno, nos tornar idênticos ao nosso real ser. Que nós, todos os seres humanos que vivemos na face da Terra e os que não vivemos, temos um ser, um real ser interno, que é real. E então, o objetivo, conhecer a si mesmo, é nos integrar com esse ser, nos tornar uno com ele, nos reunir com esse nosso real ser. E muitas pessoas acreditam que se conhecem a si mesmo. Talvez nós mesmos acreditamos que nos conhecemos, mas na realidade não nos conhecemos. Nós temos uma ideia vaga sobre nós. Então, nós, seres humanos, estamos compostos por 3 partes. Temos o nosso corpo físico, que não se pode negar, é algo que todos podemos perceber, todos podemos palpar.
não temos dúvida, nós temos um corpo físico. Isso é algo que não precisa maiores explicações. Porém, temos algo que nós não percebemos. Temos uma alma ou mente, que é a nossa psique. Então, isso já é mais abstrato para nós. Nós não podemos palpar. Então, não admitimos que temos essa alma, que temos essa mente, que temos essa psique, porque não podemos palpar, não podemos ver. E aí estão os nossos defeitos psicológicos. 97% da nossa essência está presa nesses defeitos psicológicos. E temos uma terceira parte, que é a nossa essência, o real, o espírito ou consciência. Se diz que Deus está em todas as partes. Desde pequenos nós escutamos dizer que Deus está em todas as partes. Então, porém, o que não nos ensinaram é onde está Deus dentro de nós. Se Deus está em todas as partes, Ele deve estar, inclusive, dentro de nós. Porém, onde está? Então, Deus está nessa parte, esse nosso real, essa consciência, essa nossa essência. Então, é o Deus dentro de nós. E o objetivo é nos integralizar, nos reunir, nos tornar uno com essa parte, com esse Deus interior, com esse real que é eterno e que não muda. E isso, então, é conhecer a si mesmo. É tornar-se uno com esse nosso real ser. E para fazer esse trabalho, para fazer esse autoconhecimento, se estudam os 4 pilares da sabedoria. Estes pilares foram ensinados, ou são ensinados, em todas as épocas. Os gregos ensinaram, estudaram e praticaram esses 4 pilares. E eles deixaram uma grande cultura, um grande conhecimento. E está escrito no templo de Delfos, na Grécia: Gnosse te ipsum. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses. Aí está escrito em latim e quer dizer: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses. E para conhecer a nós mesmos, é necessário estudar esses 4 pilares. Os 4 pilares, que são a ordem não
não tem muita importância. São a ciência, a arte, a psicologia ou filosofia e a mística. Estudando esses 4 pilares e praticando o que eles ensinam, o que está contido nesses 4 pilares, se chega ao autoconhecimento, se chega a conhecer a si mesmo, ao verdadeiro conhecimento. Porque conhecer não vem de crer, não é o mesmo que crer. Conhecer é cognição, experimentar a verdade, e não conhecer intelectualmente. O conhecimento que se adquire nas escolas convencionais é um conhecimento intelectual. É um conhecimento que se aprende de memória. E nesse conhecimento se instrui apenas o cérebro intelectual. Que nós, seres humanos, somos dotados de 3 cérebros. Temos o cérebro intelectual, o cérebro emocional e um terceiro cérebro, que é o motor instintivo sexual. Então, nas escolas convencionais se educam apenas o cérebro intelectual. É um ensinamento de memória, que se decora, que se grava na memória. E quando a pessoa morre, esse ensinamento é perdido. Ao contrário deste conhecimento objetivo, que permanece. Então, nas escolas antigas, se instruía, o ser humano era instruído nos 3 cérebros. O cérebro intelectual não era sobrecarregado de teorias, eram práticas. E os ensinamentos necessários para se colocar em prática e adquirir o conhecimento verdadeiro, o autoconhecimento, a se integrar com seu próprio ser. Então, nós estudamos os 4 pilares e assim instruímos os nossos 3 cérebros de forma equilibrada, de forma que se desenvolva o ser humano, se desenvolva com a sua capacidade plena e que não seja apenas um conhecimento intelectual. Então, nós estudamos a ciência. A ciência é comprovação. No pilar da ciência se aprende as técnicas, as chaves para se chegar ao conhecimento verdadeiro, ao conhecimento objetivo, ao despertar da consciência. Então, neste pilar, nós aprendemos a meditação. Não é a meditação contemplativa.
nós estudamos a meditação transcendental. Estudamos e praticamos. É necessário desenvolver-se esta técnica da meditação transcendental. A meditação contemplativa não serve para estes estudos, para este conhecimento. A meditação contemplativa é superficial, é um relaxamento, algo superficial, ao contrário da meditação transcendental, que se realiza através de uma técnica que aprendemos, que a nossa consciência, a nossa essência é liberada momentaneamente e vai ao mundo, ao seu mundo, que é a sexta dimensão, o mundo causal. Então, aí a essência experimenta a verdade. Quem realiza uma experiência de meditação transcendental se torna completamente diferente, assim como também o desdobramento astral, que aprendemos também. Com o desdobramento astral se vai à quinta dimensão e se comprovam muitas coisas. Com essa técnica, nós podemos viajar a todos os lugares da Terra, a todos os planetas. Por isso se chama desdobramento astral. Isso aprendemos também neste curso, no pilar da ciência. É uma ferramenta para investigação. Se nós quisermos conhecer o planeta, se quisermos conhecer a galáxia, os mundos, é necessário conhecer primeiro o nosso mundo interior, o nosso próprio mundo, que nós vivemos nesse nosso mundo interior, vivemos mais nesse nosso mundo interior, porém não conhecemos. Se nós quisermos conhecer o exterior, o mundo, os mundos externos, primeiro temos que conhecer o nosso mundo interior. Tudo o que se busca, a ciência busca fora, a ciência busca externamente e com os 5 sentidos. Este ensinamento nós aprendemos a buscar dentro, porque nos disseram, todos sabemos, uma expressão que diz: não buscais fora o que está dentro. E buscamos dentro de nós, já então, não com os 5 sentidos, mas com sentidos, além dos 5 sentidos, que aqui nós aprendemos a desenvolver esses sentidos para buscar então a verdade e fazer esse trabalho de autoconhecimento. Também aprendemos a técnica da concentração. Nós precisamos desenvolver a concentração, porque nós não temos concentração. É difícil nos concentrar. Então, vamos aprender a desenvolver a concentração. Vamos aprender a causa pela qual nós não conseguimos concentrar e vamos desenvolver a concentração através de técnicas, através de práticas que
aqui vamos aprender. Também a técnica do relaxamento, que é necessário fazer o relaxamento, chegar a um relaxamento. Para toda prática que formos realizar, é necessário fazer o relaxamento e a concentração. Aprendemos também sobre as leis do karma, as leis de karma e dharma. Nós aprendemos como funcionam essas leis e aprendemos como negociar com os senhores da lei o nosso próprio karma. Porque há formas de negociar. Então nós aprendemos os negócios com a lei, com a própria lei superior, a lei objetiva. São técnicas, são formas que aprendemos para negociar o karma. Aprendemos também a retrospectiva. A retrospectiva é uma técnica que se faz uma reflexão retrocedendo nas nossas ações, no nosso dia a dia, na nossa prática diária. Fazer uma retrospectiva para reanalisar ou analisar, fazer uma análise, uma psiquianálise, autopsiquianálise, sem necessidade de alguém externo que faça essa psiquianálise. Então, nós vamos aprender a fazer a nossa retrospecção com o objetivo de nos autoconhecer, de trabalhar o nosso interior, trabalhar os nossos defeitos psicológicos. Também estudamos as leis de retorno e recorrência. Essas leis nos ensinam que tudo volta a acontecer. Retorno, nós retornamos em uma nova existência. Vamos aprender quantas existências nós temos. Vamos poder investigar em que existência vamos, quantas temos ainda em haver, e assim levar a nossa contabilidade, o nosso trabalho vai ser consciente, vai sendo consciente. Nós vamos poder investigar em qual existência vai cada um de nós, sem a necessidade de consultar supostos adivinhadores, cartomantes e todas essas pessoas externas que, na verdade, não podem nos dizer algo objetivo. E facilmente nós somos manipulados quando nos entregamos a esse tipo de consulta, a esse tipo de ajuda. Nós temos a ajuda do nosso ser interior, do nosso real ser, que pode nos ajudar com tudo, sem necessidade de nós
desnudar diante de algum suposto adivinhador. Quando nós contamos as experiências astrais ou qualquer experiência íntima, é como se nós tirássemos a roupa diante da pessoa. Nós ficamos vulneráveis e facilmente esse suposto ajudante, adivinha, vai facilmente nos manipular, vai nos chantagear. Então, nós aprendemos a nos autoconhecer na verdade, na realidade. Nós vamos aprender a interpretar os nossos próprios sonhos. As nossas experiências são íntimas e nos dizem respeito a este trabalho. As experiências são uma linguagem que tem o nosso ser, nosso real ser, conosco. É um diálogo. São informações que nos passam de forma simbólica, que será necessário nós nos esforçar para interpretar. Não nos dizem assim de bandeja claramente o que querem nos dizer, e sim nos dizem simbolicamente, e nós precisamos exercitar a nossa capacidade e interpretar, desenvolver essa capacidade de interpretar as nossas próprias experiências. E isso é parte de conhecer-se a si mesmo. Vai se desenvolvendo a intuição e vai se interpretando as suas experiências de acordo com o que realmente elas representam para nós. Pode existir um sonho igual entre duas pessoas, porém o significado, a simbologia, para um é uma e para a outra é outra diferente. Então, não é uma receita de bolo, não é algo um modelo, que tem um modelo e é assim. É dessa forma que essas pessoas que fazem esse trabalho externo usam um modelo para todos, e na verdade não é assim. Nós vamos aprender a interpretar os nossos próprios sonhos e assim nos desenvolver de forma consciente. Então, na ciência, entre outras práticas que temos, estão essas, que em cada conferência se aprende um pouco. Então, ao longo das conferências, vai se aprendendo muitas coisas. E aí, colocarmos em prática para colher os resultados. Então, aí está o desdobramento astral. É uma forma de nos desdobrar e adquirir experiência, comprovação. Já o pilar da arte. Não há um pilar mais importante que o outro. Todos os pilares têm a sua importância peculiar. Então, no pilar da arte, nós temos muito o que fazer. Todos os pilares nós temos muito o que fazer. Muito o que estudar e compreender e praticar. Então, basicamente, na arte, se conhecem
as obras clássicas de pintores, de esses da música clássica. Se conhecem essas obras, porém não se compreendem. Então, todas as obras clássicas têm um significado. As obras antiquíssimas, já nos escritos antigos, do México, do Egito, da Grécia, muitos símbolos, muitos monumentos, ali está contido um ensinamento, um grande ensinamento, e é necessário ter a consciência desperta para compreender esse ensinamento que está embutido nessa obra de arte. Porém, o que mais nós nos dedicamos aqui nestes estudos no pilar da arte é uma arte que muito pouco a humanidade desconhece. O ser humano desconhece a força que tem o sexo. Então, a arte está relacionada com o sexo. São os mistérios do sexo. São raras as pessoas que conhecem estas informações, e algumas já ouviram falar, porém parece um mito, parece uma lenda, algo, um pudor, que não se pode falar em sexo e tal. Porém, no sexo está o grande mistério, que é a possibilidade de transformação do ser humano está no sexo. O sexo é algo que encerra um grande poder. No sexo estão os mistérios, estão os ensinamentos dos alquimistas medievais. Então, sexo também é conhecido, suprassexo, conhecido como alquimia, como arcano AZF. O arcano é o trabalho com as energias sexuais. Isso se dá entre um casal, homem e mulher, em matrimônios estáveis. Um matrimônio estável não se pode praticar com um e com outro, ou com uma e com outro. É uma prática que se realiza entre casais, um polo positivo e um polo negativo. Impossível dar resultado com dois polos positivos ou dois polos negativos. A própria energia elétrica também necessita dos dois polos para que surja uma reação. Então, nesta prática, no arcano, na arte, também se faz com os dois polos. O polo positivo se une ao polo negativo para criar os corpos existenciais superiores do ser, para criar o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal. Porém, antes se
regeneram, se restauram os corpos físicos e vital. Posteriormente se criam o corpo astral, que é um veículo para se movimentar, para se fazer presente na quinta dimensão. Porque nós não temos um corpo astral solar, nós temos um princípio de corpo astral lunar. E é preciso criar esse corpo, assim como o corpo mental e o corpo causal. E para criar esse corpo se faz no sexo, no suprassexo. Então, em seguida, nós vamos explicar como se pratica, como se faz essa prática. Vamos explicar detalhadamente como se faz. Então, isso se chama o nascimento segundo. Nada pode nascer de teorias. Tudo nasce pelo sexo. Um corpo físico nasce de uma união sexual. Uma nova árvore nasce de uma união sexual. Um animal, qualquer coisa, nasce a partir de uma união sexual entre um polo positivo e um polo negativo. Então, nós aqui aprendemos o suprassexo, o arcano AZF, a alquimia, o segredo dos alquimistas medievais. Este ensinamento foi ensinado na Idade Média, de forma simbólica, de forma muito secreta, muito fechada, devido às perseguições. E os alquimistas se escaparam da Inquisição porque se ocultaram diante dessa simbologia e ensinavam os seus discípulos de forma simbólica e de lábios a ouvidos. Então eles escaparam da fogueira, escaparam da guilhotina, escaparam de ser mortos por ensinar, por se ocultar nesta simbologia. Eles estavam para fabricar ouro e assim enriquecer o reinado, os reis, transformar chumbo em ouro, e assim foram poupados da morte, esses alquimistas medievais. Então, esta prática da alquimia se realiza entre um homem e uma mulher, sem o derrame das energias sexuais. Isto vamos explicar, ainda hoje vamos explicar como se faz essa prática. Então, o pilar da psicologia. Pilar da psicologia, nós vamos aprender através da autoobservação. Vamos descobrir os nossos defeitos psicológicos. Vamos aprender a descobrir e vamos aprender a técnica para eliminar o defeito psicológico, que é a prática de morte psicológica. A verdadeira morte psicológica. Não se trata de mudar o defeito de lugar,
com a prática de morte, vamos eliminar os defeitos psicológicos. Então, no nosso interior, nós temos gostamos mais dessa parte mais física. Temos essa imagem aí, virtual, temos ela aí, poderíamos ter colocado. Assim ela não cairia. Mas vamos usar aqui. Então, sempre nos disseram que nós temos 7 pecados capitais. E todos têm. Todos. Então, as pessoas, nós nos conformamos em ter defeitos, porque todos têm. Todos têm defeitos. Eu não sou exceção. Então, nós nos conformamos com isso. Porém, o que não haviam nos ensinado, que é possível eliminar os defeitos psicológicos. É possível desintegrar os defeitos. Então, cada defeito psicológico é uma cabeça de legião. Eles se desdobram, se multiplicam em pequenos detalhes. Temos o defeito da cobiça, do orgulho, da gula, da inveja, da ira, da luxúria e da preguiça. Então, esses defeitos, eles se manifestam de formas sutis, de forma detalhada. A cobiça, apenas num olhar, nós olhamos para alguma coisa e podemos estar cobiçando e nem percebemos isso. Então, são formas detalhadas de como se manifesta a cobiça. O orgulho, a mesma coisa. Um silêncio, se alguém nos fala algo, um silêncio pode estar se expressando um orgulho. Ou uma reação também pode estar expressando um defeito de orgulho, um detalhe de orgulho. Tanto o silêncio como a reação são as duas partes do defeito, o positivo e o negativo. Não quer dizer que a pessoa ficou quieta, não quer dizer que eu fiquei quieto, que eu não tenho orgulho. Talvez fiquei quieto, nem dei bola, não dei importância. Talvez por desprezar tal pessoa, eu nem dei atenção, mas eu fui ferido. No meu interior, algo foi ferido. A mesma a gula, a inveja, a ira. A ira se manifesta com a impaciência, por exemplo. A impaciência é um detalhe de ira. A falta de paciência, a falta de tolerância é ira. A luxúria, que é o defeito que nos atrai o sexo oposto. Nós nos atraímos por todas as pessoas do sexo oposto. Não seria correto. Porque estaria se manifestando então o defeito da luxúria, o desejo desenfreado por sexo. Então, todas as pessoas do sexo oposto nos estimulam a sexo. Um olhar apenas, uma simpatia, achar bonita uma pessoa ou achar feia, tanto faz. Se acha feia, também é o mesmo defeito da luxúria que não gostou, é a parte negativa. E se acha bonita, é o mesmo defeito da luxúria que gostou, é a parte positiva. A preguiça, deixa para depois fazer alguma coisinha, deixa para depois eu faço. Deixa aí lavar a louça, por exemplo, depois eu lavo, deixa juntar mais, tem muito pouco, não compensa.
é uma preguiça, uma manifestação da preguiça. Então, eliminando o defeito, se nós trabalhamos e eliminamos o defeito através da morte psicológica, a nossa consciência vai sendo liberada. Libera. Cada defeito leva no seu interior, cada detalhe de um defeito leva no seu interior uma chispa presa. E quando se encontra através da auto-observação, quando se identifica esse detalhe, se pede à Mãe Divina, a uma parte nossa, que é a nossa Mãe Divina, se pede a ela que elimine esse defeito, e ela eliminará, desintegrará o defeito e libera essa chispa que ele levava presa. Então, aos pouquinhos, vai se liberando a essência e vai se juntando, então, a 3% que nós já temos livre. Que 3% está um átomo do Pai, um do Filho e outro do Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa própria Mãe Divina. Então, esses 3 átomos, esses 3% dessa nossa essência, estão livres. E ao eliminar o defeito, libera uma essência que vai se juntar a esses 3%. Então, o pilar da psicologia é o trabalho que se faz sobre nós. É um trabalho psicológico, através da autoobservação. Se faz o trabalho de eliminação do defeito psicológico. Esse, então, é o pilar da psicologia. Também filosofia. Antigamente usavam mais filosofia. Então, por isso existiram os filósofos, os grandes filósofos, que estavam para instruir. Já o pilar da mística, se nós aprendemos a desenvolver o verdadeiro amor, que é entregar este ensinamento a todas as pessoas, a toda a humanidade, a todas as pessoas possível, entregar esse ensinamento de forma gratuita, de forma desinteressada, de forma completa, de forma pura, sem interesses, sem receber nada em troca, sem esperar nada em troca. Então é o terceiro fator. Então se desenvolve através da mística. Nós temos uma ideia, sempre tivemos uma ideia, de que mística é colocar um turbante, algumas roupas diferentes, um véu, algo, e queimar incenso. E algumas coisas se diz que isso é místico, fulano é místico, fulana é mística. Na verdade, isso é pseudo-mística. Mística é o amor, é o desenvolvimento do verdadeiro amor, que é entregar este ensinamento de forma que outras pessoas também tenham oportunidade de fazer um trabalho sobre si. Entregar o ensinamento contido nos 4 pilares. Gratuito, de forma completa, de forma desinteressada, dando assim oportunidade a outros que também possam fazer um trabalho sobre si.
Então é a mística. Desenvolver o verdadeiro amor, o amor pela humanidade. Que todos, se diz que todos somos irmãos, mas na prática não é bem assim. Então, cada um de nós, tem um átomo de todos os seres humanos que existem no planeta. E todos os seres humanos que existem no planeta têm um átomo nosso. Então, esse átomo um átomo meu está em todas as pessoas. Um em cada pessoa. E eu tenho um átomo de todas as pessoas. Então somos irmãos. Não só das pessoas, de todos os reinos, das plantas, dos animais. Nós somos um microcosmo. Microcosmo. E assim como é um micro, é um macro. Então, nós somos realmente irmãos. Porém, na prática, não é assim. Cada um por si. Então, este pilar vai nos ensinar a desenvolver o verdadeiro amor pela humanidade, por todos os seres, por todas as coisas. Então, é o pilar da mística. Então, nós praticamos e ensinamos os quatro pilares, e onde está contido os 3 fatores para a revolução da consciência. Então, o primeiro fator é o nascimento. Os 3 fatores são o nascimento, a morte e o sacrifício pela humanidade. São as 3 frentes. São as 3 frentes que nós precisamos trabalhar. Toda pessoa que queira trilhar esse caminho do autoconhecimento, da autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Aquele que queira trilhar esse caminho vai precisar trabalhar com os 3 fatores. São as 3 frentes em que nós precisamos trabalhar, que é o nascimento, a morte psicológica e o sacrifício pela humanidade, que é para que esse ensinamento não se perca. Porque se falhar, se alguém deixar de entregar, ele se perde. Porém, aquele que deixa de entregar também não consegue fazer o trabalho, porque é um fator. São 3 fatores, não são 2, nenhum, são 3. Só se consegue avançar, progredir nestes estudos, trabalhando equilibradamente com os 3 fatores. Então, é o nascimento, que é sexual, a morte, que é psicológica, eliminar o defeito psicológico, e o sacrifício pela humanidade, que é entregar o ensinamento. É isso que nós estamos fazendo aqui. Gratuito. Se alguém cobra 1 centavo, já deixa de ser gratuito e já não tem valor. Aí já se torna negócio. Se a pessoa recebe qualquer gratificação, já é um negócio, já não é sacrifício. Sacro ofício, ofício sagrado. E então seria sacrificar a humanidade e não sacrificar-se pela humanidade. Então nós já explicamos o que é o nascimento, já explicamos o que é. E agora vamos já explicar
como fazer, como se faz essa prática? Então, essa prática se faz entre um homem e uma mulher, como já havíamos dito, e com castidade, fidelidade e amor. Castidade é diferente de celibato. Castidade, o oposto de castidade é fornicação. Porém, celibato não é castidade. Castidade é a retenção das energias e a transmutação da energia sexual. O casal unido sexualmente não derrama suas energias, e sim transmuta através de um processo que vamos explicar em seguida. Se transmuta as energias através da coluna vertebral. Tem muitos símbolos que nos insinuam sobre essa prática. O caduceu de Mercúrio está simbolizando a coluna vertebral com as duas serpentes enroscadas 3 vezes e meia, que nascem nos testículos ou nos ovários e vão até a glabela. Então essas duas serpentes são os canais de Ida e Pingala, que é por onde a energia é transmutada. E então nasce no centro da coluna vertebral, na medula, desperta um fogo. Então esse caduceu de Mercúrio, que é o símbolo da medicina, está nos mostrando as duas serpentes, os canais de Ida e Pingala, que é a forma como se faz a transmutação, que é por onde se transmutam as energias sexuais. São as duas testemunhas do Apocalipse, as olivas do templo. Então se faz com castidade, fidelidade e amor. Essa prática também é conhecida de suprassexo, como já tínhamos dito. Então, o lugar para praticar essa técnica, para fazer essa prática, deve ser um lugar asseado, um lugar pulcro e ventilado, que esteja em harmonia e que seja um lugar privativo do casal. Não é um lugar que se empreste para alguém dormir ou que alguém suba em cima, crianças. A cama, por exemplo, é o altar, é onde se vai praticar esse ofício, que é a alquimia. Então, a cama é o próprio altar. Então, é necessário fazer alguns rituais, podemos dizer. Fazer as conjurações do Belilim e Círculo Mágico. As conjurações é um tema 7, porém nós vamos dar aqui breves explicações já sobre essas conjurações. Se faz também uma súplica de ajuda ao Pai e à Mãe Divina. Cada um faz essa súplica. Pode ser em silêncio.
Então se faz aí as conjurações, a súplica, e se fazem as carícias. As carícias de mãos e não nos órgãos sexuais, e de lábios, lábios a lábios, beijos apenas de lábio. Então se faz essas carícias com o objetivo de conseguir a lubrificação dos órgãos sexuais, ou do órgão sexual feminino, e a ereção correta, a ereção suficiente do órgão sexual masculino. Quando se está então com os órgãos preparados, se faz a conexão do homem com a mulher, o órgão sexual masculino no órgão sexual feminino. É necessário concentração, é necessário imaginação e vontade, anelos superiores, anelos espirituais. Então, o processo respiratório, que vai ser praticamente a transmutação, esse processo acontece em 3 etapas. O processo respiratório ocorre em 3 etapas. Cada um faz a sua respiração. Então se faz conectado, você imagina, você inala e se imagina que o ar enche os pulmões e desce até os órgãos sexuais. Essa inalação dura mais ou menos 20 segundos. Se retém por 20 segundos, o ar se retém e se imagina que pela coluna vertebral sobe um fio dourado. Lentamente sobe pela coluna vertebral e chega ao intercílio, à glabela, à raiz do nariz. Então, 20 segundos, chega até aí. Imagina-se que chegou até aí. Após, se exala o ar por 20 segundos. Então são 3 etapas de 20 segundos cada etapa. E ao exalar, se pronuncia o mantra I, alongado. Cada um pronuncia silenciosamente ou como combinar, porém cada um deve pronunciar esse mantra I. Em cada volta da respiração se pronuncia uma letra. Então, o mantra I. Novamente se
inala, imagina o ar novamente enchendo os pulmões, desce até os órgãos sexuais e se retém, imaginando que sobe pela coluna vertebral lentamente um fio dourado chegando até o intercílio, até a glabela novamente. Então se exala lentamente durante 20 segundos mais ou menos e se pronuncia o mantra A. A segunda vez. Uma outra vez, o mantra O. Então se faz novamente a inalação, retenção, imagina que vai subindo pela coluna vertebral, chega até o intercílio e se exala, pronunciando a terceira vogal. A terceira vogal que é O. Então, Iau. Iau é o mantra. Iau. É o mantra da transmutação. Existem outros mantras para transmutação. Nós, a princípio, aprendemos esse, ensinamos esse, porém existem outros. O importante é que o casal se retire sem derramar as energias sexuais. O homem não derrama suas energias porque está transmutando, e a mulher também não chega ao orgasmo porque está transmutando. Essa prática pode durar o tempo que o casal perceber que suporta, sem que aconteça o derrame das energias. O importante é se retirar sem derramar as energias. Então, esta é a prática para transmutar as energias sexuais. É o arcano, a prática de alquimia. Também se chama tantrismo. Tantrismo branco, porque existe tantrismo negro, tantrismo cinza. Porém, nós queremos o tantrismo branco, que é a transmutação das energias sexuais. Então, existem algumas recomendações importantes para levar em conta a esta prática. Após a prática, esperar no mínimo 2 horas para se banhar. Não praticar durante o período menstrual. Então, o homem está impossibilitado de praticar de fazer a prática sexual, a mulher, porque está no período menstrual. Também não praticar durante o período de gestação, porque a energia sexual será usada toda para formar o novo corpo que está se gestando no ventre da mãe. Então, não praticar no período de gestação. E no período de amamentação também, que a energia sexual está sendo usada, será usada para a amamentação, para formar o leite materno. Se recomendam 6 meses de amamentação para que a criança tenha um bom desenvolvimento.
Então, devemos desenvolver a paciência e trabalhar com a morte psicológica, aí se tiver desejos de praticar. Então, o segundo fator já explicamos, que é a morte psicológica, e explicamos também o terceiro fator. Então, a morte psicológica é a eliminação dos defeitos, e se encontram os defeitos, se descobrem os defeitos através da autoobservação, que é um sentido. A autoobservação é um sentido que em nós está atrofiado por falta de uso. Então, esse sentido vai se desenvolver à medida em que nós começamos a utilizar. É um sentido da essência. É um sexto sentido, podemos dizer, que nós temos os 5 sentidos ordinários, que é para perceber o mundo exterior, o mundo externo, e temos esse sentido que é para perceber o mundo interno, que ninguém pode nos observar, e nós também não podemos observar a ninguém. Nós podemos nos auto-observar e assim fazer essa transformação interior, que é eliminar o defeito psicológico e liberar a nossa essência. Então, nós estudamos a doutrina dos muitos no pilar da psicologia. Nós estudamos a doutrina dos muitos, a aniquilação budista. A doutrina dos muitos nos ensina que nós não somos uma única pessoa, e sim somos muitos. Cada defeito é uma pessoa dentro de nós. Cada defeito, quando está em ação, ele tem em seu poder os 3 cérebros: mente, coração e sexo. Então, ele é uma pessoa e ele age e reage. E é por isso que nós mudamos de ideia. Nós não temos ideias permanentes, não temos ideias contínuas. Nós fizemos uns planos hoje, amanhã já esses planos mudaram. A pessoa se enamora de alguém, amanhã ou depois já se namora de outra, já não quer mais nada com essa pessoa, porque outro eu entrou em ação, outro eu está no comando da máquina humana e a pessoa se enamora por outro, muda de ideia. Então, isto nos dá a compreender que realmente nós não somos somos várias pessoas. Então, somos muitos. Nós estudamos a doutrina dos muitos, que é a doutrina ensinada por Buda. Então, ele ensinou a aniquilação budista, que é aniquilar os defeitos psicológicos. Eliminar, aniquilar, passar pela aniquilação budista. A morte psicológica é a aniquilação budista. Então, vamos liberar a nossa essência, vamos desenfrascar e vamos liberar toda a nossa essência com esse trabalho de morte psicológica. O terceiro fator já explicamos. Então, o objetivo. Qual é o objetivo deste ensinamento? O objetivo é o autoconhecimento, a autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Nós viemos ao mundo para isso e nos esquecemos à medida em que fomos existindo em várias existências, fomos nos esquecendo. E hoje em dia o ser humano se dedica apenas a ganhar dinheiro, a ganhar fama e poder. Fama, poder e dinheiro
são os 3 traidores do Cristo. Então, o ser humano se dedica ultimamente a esses 3 objetivos, que é conseguir fama, poder e dinheiro. Então, a origem dessa fama é do ego, do poder é do ego e do dinheiro também. Então, nos esquecemos da autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. E com esse trabalho, nós nos reconduzimos ao verdadeiro objetivo da nossa existência. Liberar toda a nossa essência, nos integrar com o nosso real ser, alcançar a liberação, nos liberar, deixar de ser escravos, que nós somos verdadeiros escravos dos nossos defeitos psicológicos, do ego. Então aqui, ao longo nós vamos passar esse texto vamos publicar para que possam ler. Então, esse curso é composto por 50 conferências e são passadas 2 por semana. Telefone para quem não tem o nosso contato está aí e podem nos escrever, que será um prazer responder e nos interagir. Então, nós temos grupos no WhatsApp, temos grupos no Facebook, onde podemos estar em contato, podemos interagir através desses aplicativos. Então, nós somos gratos a todos que nos assistiram. Realmente uma conferência não deveria ser tão longa. Nós não gostamos de conferências longas, mas esta parece que foi passou um pouco do nosso agrado. Porém, estamos aqui e estamos dispostos a levar este ensinamento a todas as pessoas que estejam dispostas a trilhar este caminho da autorrealização íntima do ser. Muito obrigado a todos. Boa noite.